Olá, GP! Boa noite! Estamos aí com mais um Dose Dupla, que é todo dia às quartas-feiras, às 19 horas, mas hoje estamos aqui excepcionalmente numa terça-feira, mas é para falar de um assunto sensacional. Vamos falar agora daquelas negociações quase impossíveis. E é para falar desse assunto que a gente vai chamar Murilo Lambert. Ele já está aqui na nossa live. Vamos lá ver se a gente consegue chamar o Murilo. Olha aqui. Opa, vem. Aê! Tá chegando. Ué, mas eu não tô aparecendo ainda, né? Não, acho que tem alguma coisa escura aí. Tá. Vê se a tua câmera tá virada para você ou tá virada ao contrário. Ah, pode ser, né? Eu tô Peraí. vendo o seu computador. Agora eu tô vendo você. Agora sim. Nem reparei. Tudo bom? E Tudo aí? bem? Oi, galera. Oi, Marcelo. A galera já tá toda aí. Oi, Marcelo Camila, chegou. Alexandra, Ricardo. Ih! Tá chegando a galera aí. Tudo bom? Caramba, Tudo bem? tem um disco voador aí, Murilo? Sim, ele vai aterrissar já já. Tá chegando aqui, trazendo aqui algumas novidades. Tá vindo Vem aí. cá. Ih, caramba. Deixa eu ajeitar meu Fala. batom aqui, que eu acho que eu borrei. Pronto, já me ajeitei. Vem cá, cara, me diz uma coisa. Tá me ouvindo bem? O som tá bom? Tá ótimo o som. Tá super legal. Tá me vendo bem? Tô te vendo bem. Você tá até mais Tá. claro do que eu. É. Que tá... Gostou? Muita gente Gostou da make? tá ótimo, Muito tá bem. ótimo. É Tá ótimo aí. ótimo. Pegando anfitriã. Que barato. Murilão, então, eu estava conversando com a galera aqui antes de você chegar. Na verdade, não deu tempo de conversar, né? Porque a gente estava só abrindo aqui a live. E é, é, uma das habilidades, o Murilo devia estar de batom, também acho, Marcelo. Acho que a gente vai Pois providenciar um é. batom para o Murilo. O Marcelão podia ter dado essas dicas antes, Você, né? gostou do batom, Murilo? Tá comendo com a camisa? Tá maneiro? Tá bacana. Tá, pô, você tá todo bola. Isso aqui é um momento de produção fantástico, né? Caramba, cara. É, lógico, a gente se Legal. sente artista de TV. Mas Vem vamos cá, falar posso de acender uma luz? Eu coisas. vou acender uma luz aqui. Peraí, vou acender Acende uma uma luz luz aqui. aí, acho que vai ficar mais claro. Vamos lá, uma Tô força na achando, luz aqui. tô achando que a tua internet tá dando uma variada também, Murilão. Você tá com a internet boa aí? Tá. Vamos aguardar o Murilo voltar. Vocês gostaram do batom? Tá bonito o batom? Vamos lá. Tô te escutando bem, tô te escutando bem. Joguei um Tá, pouquinho ficou mais de luz. melhor. Ficou bom, ficou bom. Melhorou um pouquinho, mas tá bom. Legal. Ficou ótimo. Cara, é o seguinte, a gente estava falando o seguinte, uma das habilidades mais, vamos dizer assim, exigidas do gerente de projeto, né, é a negociação, né? Principalmente quando a gente está falando aí de um momento tão, como é que a gente pode dizer assim, tão incerto como esse, né? Não é fácil a gente conseguir negociar em momentos tão incertos como esse que a gente está vivendo. E quando você me propôs esse tema, né, negociações quase impossíveis, eu vibrei, eu falei, cara, isso vai dar pano para manga, né? Principalmente vindo de um guitarrista como você, que aliás, deixa eu fazer as honras da casa. Galera, o Murilo, ele tem um currículo bacana pra caramba, né? Ele, além de ser economista, né, ele fez mestrado, fez doutorado, né? Teu doutorado é por onde mesmo? Hã? Oi? Não Teu sufoco, doutorado mas não é, ele, sufoco. ele é cheio de diplomas, esse cara é sinistro, entendeu? Mas mais do que tudo, além de ser empresário, consultor, professor, ele é um guitarrista, né? Exatamente, Marcelo, grande guitarra, exatamente. E eu acho que, como todo guitarrista, ele é um grande negociador, porque o guitarrista ele é um cara que ele tem que negociar com a banda o tempo inteiro, né, Marcelo? Ô, Marcelo, Murilo, tô falando com o Marcelo, tô falando com o Murilo, já tô confundindo tudo. Mas o Marcelo sabe disso também, né? Porque a gente já toca há muitos anos. Acho que no barato uns 7, 8 anos, né? Por volta disso, né?
Eu conheci o Murilo na mesma época que o Marcelo, lá na banda do The Teachers. Quem não conhece deveria conhecer. O The Teachers é uma banda formada por professores da FGV, em que, enfim, a gente tem grandes figuras e grandes profissionais e grandes músicos que participam dessa banda. E muito interessante, são todos professores, né? E muito interessante que saíram shows muito bacanas, né, Murilo? Eu, pelo menos, fui a alguns que eu inesquecíveis. Só showzaço, não teve nenhum show assim abaixo da média, só teve coisa top. Só e show ainda maneiro. teve o Outliers, que veio depois também, que é uma outra banda que já é... Outliers fez, num período aí de 1 ano e pouquinho, fez mais de 12 shows. Show pra caramba, fizemos vários. E shows cheios, com 100 e tantas pessoas. Um negócio assim, absurdo. Muito legal. Muito bom. Foi muito legal. Bom. Tem que repetir isso. Acabando essa pandemia, vocês têm que tomar vergonha na cara, tem que repetir isso. Distanciamento social, nada. Essas coisas. Mas agora já tá voltando, né? Agora já tá liberando aí pra música ao vivo e tal. Aí os Outliers retornarão aí com toda a força. Então vou passar a bola para você, Murilo, só para você poder contar um pouquinho de quem é o Murilo para a galera poder te conhecer. Vamos lá, Murilão, conta aí para a galera. Legal, né? Gisele, a gente estava conversando sobre isso e eu vou contar uma história que até alguns amigos meus sabem, né? Que foi uma brincadeira, né? Que nós fizemos num dos shows, né? Que foi basicamente o seguinte. A gente tinha que fazer uma abertura no show e aí eu tive uma sacação simples da dessa, que foi a seguinte, ó. Tá vendo essa guitarrinha aqui? Tá vendo essa guitarrinha aqui? Linda. Essa guitarrinha é uma Fender autêntica. Aqui, galera, ó, uma Fender USA, tá? E eu fiz uma brincadeira com a galera que foi o seguinte, o segredo dessa guitarra, que seria o meu segredo, é que essa guitarra foi a minha mãe que me deu. Era o grande segredo. Aí, que segredo, né? Mas o que está por trás dessa questão é que quando a minha mãe me deu essa guitarra, lá em 1990, eu, sim, tocando ainda, tinha bandas e tal, etc. Mas eu estava num momento meio que de transição, né? Porque, eu estava saindo daquela época de faculdade, estágio, aquela coisa de trainee e tal, etc. Onde você ainda mescla uma série de atividades que você tem, assim, da juventude, de curtição, amigos e tal, etc. Que era tocar. Eu estava mesclando isso com a carreira profissional, né? E aí, num determinado momento, eu tomei uma decisão que não foi uma das melhores decisões. Quando eu olho retrospectivamente, eu fico pensando, não foi uma das decisões mais inteligentes, né? Não foi. Mas acontece que, cara, a vida ela vai te levando pelos caminhos e muitas vezes a maré carrega, né? Você não tem muitas forças para sair da maré, muito pelo contrário. Tu pega a maré e vai nessa, né? E aí, o que eu fiz? Eu comecei a achar que eu já trabalhava externo, trabalhava na IBM, e tinha aquele mise-en-scène todo, e aí eu descontinuei as bandas para me concentrar na carreira do mercado, na carreira corporativa, do executivo, aquela coisa toda. E aí depois você vai formando família, casei, Adriana, aí já vem os filhos e tal, etc. E é que eu estava comentando, que eu gosto de comentar, é que apesar de você estar indo na carreira e tal, mas, cara, sempre tem uma série de insatisfações, né? E eu sentia muito isso, Gisele. Eu sentia assim, tá faltando alguma coisa aqui que eu não sei o que é. E aí, num determinado momento, que eu já estava lá na Vale, né? Eu saí da IBM e fui para a Vale, trabalhando nessa área também, desenvolvendo projetos, desenvolvendo sistemas, mas trabalhando muito com controle, tá? Em parte orçamentária também. Eu, também influenciado, e aí que é o ponto, né, que eu acho bacana dessa história rápida, mas interessante, muito influenciado também por um conjunto de amigos que eu tinha na Vale, eu, movido por essa insatisfação e pela influência, que as pessoas sofrem influências o tempo todo, né, cara? Principalmente os amigos, as pessoas com as quais você convive. Aí resolvemos tentar o mestrado lá do COPIAD, eu passei do mestrado do COPIAD. Do COPIAD. Vou experimentar ali o mestrado COPIAD, dar uma olhadinha no mestrado COPIAD e foi, né? Eu também no mestrado, né? Mas eu vou te ser sincero, eu não tinha muita noção do que era, não. Mas eu sei que eu passei na prova e aí fui pra lá, galera, todo mundo foi, transição de carreira.
e depois você sai daqui, você vai trabalhar em empresas top também, maneiro, bacana, bacana. Só que aí, cara, acontece que naquela época estava muito, muito, muito duro, porque eu larguei os empregos e fui viver com a bolsa lá da CAPES, da MPQ, e, cara, já estava difícil, porque, pô, a Adriana, o Felipe Leves também já estava aí, né, o meu Você filho. já tinha filho então, naquela época? já tinha filhos e tal, então, pô, tu tá no mestrado, cara, vai dar aula. Ah, então tá legal. Aí no final de 96, eu já comecei a dar aula, cara. Eu recebi indicações e o engraçado que quem me indicou foi um amigo meu da Vale. Travou. Ixi. Volta, 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 Murilo. Tá Que eu tava travando, tá contando. travando. Um amigo seu da Tá travando? Vale, o que que tem? Tá, agora Não, esse voltou. eu tava lá, tava no mestrado e tal, e aí começando a surgir as oportunidades de dar aula. E tudo sempre a mesma vibe, cara. As amigas e amigos vão te indicando e vão abrindo portas para você, e aí você vai indo, né? E aí foi engraçado que foi o Carlos Alberto Santos Silva, tá, do CAS, tá, que me colocou nessa. E de repente vou lá dar aula e tal, e acontece que de repente eu comecei a dar aula, e percebi, cara, que o caminho era aquele ali. E foi até um negócio que eu conversei contigo, né? Que eu gosto de conversar isso também com a galera em geral, cara. De repente, depois de alguns poucos anos, eu descobri uma coisa super interessante, cara. E, assim, é muito comum, né, as pessoas falarem pra gente, você tem que fazer aquilo que você gosta. É, claro, pô, beleza, evidente, evidente. A vida não dá tanto espaço para isso, pra você só fazer aquilo que você gosta e tal, mas a ideia é essa, né? Só que eu também descobri outra coisa muito interessante, que as profissões abraçam os profissionais. E eu me senti abraçado pela profissão de professor, né? Foi o que aconteceu comigo. E aí fiquei mais de 20 anos, aí estou, né? Graças a Deus. Estou há mais de 20 anos na carreira do professor, que eu me senti abraçado por ela. E dentro da carreira do professor, é que eu fui descobrindo um campo, cara, de estudo maravilhoso, que eu recomendo fortemente para todo mundo, tá? Que é estudar negociação. Porque em negociação, de todas as matérias, as disciplinas assim que eu fui ministrando ao longo do tempo, cara, negociação é a que mais faz você crescer. Como pessoa, como ser humano, conversando com outras pessoas, socialmente, profissionalmente. Cara, negociação, gente, é uma matéria que abre muita cabeça. Tá? Negociar é viver, né? O que é viver se não negociar o tempo inteiro? Mas, Murilo, eu quero te convidar para aquele momento clássico do Dose Dupla, que é o famoso momento do Tintim. Já estou E como não. Cadê seu vinho? Cadê? Como não podia deixar de ser. Já Como tá não aqui. podia deixar de ser. Tintim, a nossa. Tinha a nossa. Muito bem. Nossa, esse aqui é maravilhoso, hein? Até Isso caiu é aqui a muito. minha almofada. O meu caiu super bem aqui. Peguei Ah, um vinho. nossa, tá uma delícia. Peguei um chileno aqui, muito bom. Muito bom, né? Não, ainda dá para tomar um vinhozinho, O apesar desse meu é um calor. suave Bordeaux aqui. Nossa, tá uma Um delícia. Bordeaux. Eu estava na dúvida se eu pegava um Bordeaux, pegava um chileno aqui, um Carmener, acabei indo no chileno mesmo. Mas aí que eu Ah, tava tá ótimo. É bom que eu tava relaxa. é, Ah, não, aí, né, eu tava te falando, é que, pô, de repente, cara, a gente vai, né, caminhando aí ao longo da nossa jornada e tal, e de repente você se encontra, né? E foi o que aconteceu comigo, tá? Me encontrei com um professor. Só que, lá no final, ali por volta de 2008, 2009, 2010, pô, aquela insatisfação ainda continuava lá, cara. E aí que eu fui descobrindo outras coisas e, porra, que aí eu consegui achar o ponto, cara. O que estava faltando, afinal de contas? Estava faltando era ok. justamente encontrar um grupo de amigos novamente, e amigas, tá? Para voltar para essa grande curtição aqui, né, cara? Que E é isso foi o que acabou uma. acontecendo, e para uma sorte danada, tá? Isso acabou acontecendo dentro do ambiente, nosso ambiente FGV, desse ambiente todo, dessa correria, dessa profissão lindíssima que a gente desenvolveu, né, cara? Foi justamente aí. E o ponto de partida que eu queria pegar dessa história que eu estava narrando para vocês é que, cara, a presença das pessoas, dos círculos de amizade, é fundamental, né, cara?
é fundamental. Eu olho para essa história e fico pensando assim. Eu olho para essa história e fico pensando, Gisele, cara, isso aí só é viabilizado porque tem um grupo de pessoas ali, né? E esse grupo de pessoas, elas negociam, elas convivem, elas se comunicam, elas entram em conflito, elas exercem liderança. Vê o que a gente fez agora nessa pandemia, né? Como a gente se transformou enquanto grupo e etc. Né? Murilo, eu vou te fazer de cara uma pergunta logo, começar conversando, né? Mano. Eu quero saber o seguinte: existe negociação impossível? Explica isso, né? Porque a gente, quando começou a live, né, o título da live é Negociações Quase Impossíveis, né? Então eu queria te perguntar, existem negociações impossíveis? Né? O que a gente pode falar a respeito disso aí? Olha, isso é um tema interessantíssimo, né? Acho que assim, né, olhando o lado técnico das negociações, a grande questão, assim, básico, né, gente, para a gente interpretar bem as negociações, é que você tem, de um lado, os interesses, né, que são as razões pelas quais as pessoas demandam alguma coisa. E, por outro lado, você tem aquilo que a gente chama de posições, que é a materialização, né, cara, a tangibilização dos interesses. E as pessoas, elas se ligam muito mais nas posições, eu quero ganhar nessa negociação, quero ganhar 100 mil reais, do que nos interesses que estão subjacentes às negociações. Afinal de contas, quais são os interesses? Mas por que, né, que você está desejando sair da negociação com essa quantia e tal, etc. E quando você pega e enquadra as negociações na visão dos interesses, é muito mais provável de que você consiga encontrar aquelas situações que convergem, as demandas que convergem entre as partes que estão negociando. É muito mais fácil você enxergar isso nos interesses que convergem do que nas posições que são conflitantes, cara, que muitas vezes são divergentes. E aí, muitas e muitas vezes, as negociações elas acabam se tornando impossíveis porque o nosso enquadramento, as questões que nós percebemos dentro da negociação, a maneira como a gente enxerga a negociação, a gente acaba entendendo que não tem, cara, zona de possíveis acordos, a gente acaba formando uma percepção que é impossível aquelas pessoas chegarem num consenso, e isso torna negociações impossíveis. Agora, negociadoras e negociadores que trabalham com método, trabalham com uma boa visão conceitual, com uma boa estrutura conceitual, né, Gisele? Elas conseguem desarmar isso, cara. Começam a enquadrar as negociações e não ficam de maneira... tão preocupados com as posições, mas sim focam nos interesses, né? Focam muito mais nos interesses, né? E aí, cara, você me contou um caso lá sobre aquela história do segundo homem lá do Hitler, que ia pular de paraquedas. Como é que era essa história mesmo do Rudolf Hess, né? Do Rudolf Hess, né? É uma questão assim, que uma grande decisão que as pessoas têm que tomar antes de entrar em qualquer processo de negociação, primeira grande decisão é se você deve ou não negociar. Essa é a primeira grande decisão. Você quer olhar para a negociação? Cara, a primeira grande questão, gente, é devo eu realmente negociar? Porque tem muitas coisas... Vale a pena entrar, né? Tem muitas coisas na vida que são inegociáveis, cara. E aí tem, assim, uma série de histórias muito interessantes que reforçam bastante esse ponto, né? Uma das histórias eu estava comentando com você, né? Hitler, na Segunda Guerra Mundial, pegou o segundo homem mais forte do Terceiro Reich, o Rudolf Hess, e o Rudolf Hess foi lá, parlamentado de general da alemão e tal, etc., pulou de paraquedas na Inglaterra para tentar negociar diretamente com Churchill, tá? E, de certa forma, fazer a composição entre a Alemanha e a Inglaterra, que tem muitas alianças históricas, né, entre alemães e ingleses, né? A família real inglesa é de origem alemã, por exemplo, né? E Hitler, cara, teve esse gesto ousado de tentar uma negociação direta com Churchill, e Churchill pura e simplesmente disse, não, eu não vou negociar. Prenderam Rudolf Hess, e Rudolf Hess passou o resto da vida preso. E Hitler o Churchill deu uma lição excepcional ali, né, cara? Olha, tem situações que você pura e simplesmente não deve negociar. Essa é a tua primeira grande decisão.
Ou seja, a primeira grande lição que a gente tem aí na live de hoje é: devo ou não entrar numa negociação quando ela parece, vamos dizer assim, sem saída, né? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa. Mas Murilo, a pergunta que eu queria te fazer agora é a seguinte: ok, resolvi negociar, tá? E agora? O que eu faço? Como é que a gente pode proceder aí a uma negociação? Quer dizer, tudo bem, acho que eu entendi. A primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para a situação e ver se vale a pena, né? Mas ok, no momento em que você diz, olha, vale a pena negociar, e aí, o que a gente faz? Aí é o seguinte, a primeira grande coisa que você tem que avaliar dentro de uma negociação são os elementos que estão ali presentes na negociação. E aí tem um modelo, um arcabouço, né, conceitual, aí um modelo de negociação que é maravilhoso, que é do Ian Newer, do Roger Fisher e do Bruce Patton, né, que é o modelo que está exposto no Como Chegar ao Sim. Da negociação baseada em princípios, né, negociação baseada em interesses, que é o modelo de Harvard. Onde você vai analisar 7 grandes elementos, e isso é o maior barato, porque quando a gente estava puxando a live, a gente estava pensando na ideia dos negociadores, as negociadoras que são imbatíveis. Cara, essas negociadoras e negociadores são imbatíveis. Deixa eu só fazer um parênteses. Murilo quer me matar porque eu falei dos negociadores imbatíveis, né, Murilo? Mas ele vai explicar que tem um motivo para essa história dos negociadores imbatíveis. Então, vou dar a palavra para ele. Oi, Jeffrey, obrigada pela presença, bem-vindo. Esse é outro excepcional negociador. Outra fera, Outra fera aí, caraca, cara, que bom que tá com esse povo todo aí. Mas as negociadoras e negociadores imbatíveis, na verdade, o que significa isso, né? É que todo mundo adora negociar contigo, cara. Então, o negociador que está lá para fechar acordo. E a grande ideia dos negociadores e das negociadoras, claro, né? É que, gente, a gente fecha os acordos porque a gente quer ter controle sobre o resultado final do processo. Eu não quero que o resultado final do processo seja decidido pelo meu diretor, pelo meu gerente, pelo guarda da esquina, pelo delegado, pelo juiz. Não quero não, cara. Eu quero ter controle sobre o processo. Tá? E aí a gente negocia. A gente negocia por quê? Porque eu quero elaborar um acordo que satisfaça os interesses daquelas partes que estão envolvidas. Tá? Essa é uma ideia super importante. E aí a primeira... E a questão do imbatível também, a gente tem que entender não como aquele cara que está entrando para vencer, né? Mas para aquele cara que está entrando para conseguir um acordo. Né? A pessoa que vai lá e vai encontrar a convergência dos interesses. Aí a primeira grande dica, né, Gisele? A primeira grande dica. Você tem que olhar para a negociação. Aí eu vou utilizar um modelo de Harvard só para exemplificar condutas assim que são imbatíveis dos negociadores. A primeira é a seguinte: você tem que identificar quais são os interesses de todas as partes envolvidas na negociação. Isso é um trabalho seu, é um trabalho nosso. A gente entra na situação de negociação e você tem que ir lá, cara, identificar os interesses de todo mundo. Porque a partir dessa identificação dos interesses de todo mundo junto, tá, que você pode analisar o grau de convergência dos interesses e começar a avaliar, cara, existe uma possibilidade de acordo aqui, sim. Porque você dá um exemplo, Murilo. Eu vou te dar um exemplo interessante com relação a isso. Tá? Deixa eu pegar um exemplo legal. Vou dar um exemplo que até o Waldo deve até contar essa história melhor do que eu. Tá? Há algum tempo atrás, o estado lá, o Newton Santos, o estado de Botafogo, tá, o Newton. Tá? O Newton. Ele teve um problema. Ficou ruim, Murilo. Na hora que você ia dar o exemplo, a gente perdeu você. Volta, Murilo. Eu estava dando um exemplo, vou dar um exemplo simples, tá? Eu vou pegar logo 2 exemplos. Vou pegar o primeiro, que é o seguinte, ó, o estádio do Botafogo, tá? O Rio Santos, tá? Ele teve um problema estrutural com relação à cobertura, né? E aí, cara, você cria tudo quanto é situação. Tá muito ruim a tua internet, cara. Tá muito ruim? Muito. Tá muito ruim? Aqui em casa, quando esse horário de 7 e pouco, dá muita cara. Acho que tem muita gente chegando em casa. Aí fica um pouquinho ruim. Mas melhorou agora ou não? Melhorou? Você tá onde? Você tá na Lagoa, né? Mas melhorou ou não? Ou ainda tá muito ruim? Tá muito ruim. Não tá no 4G, mas vamos lá. Oi? Como é que tá agora? Não, o meu aqui tá de boa. Não, tudo bem, mas deixa eu contar. Não sei se você consegue pegar.
Aí o que eu estava contando, né? Quando houve esse problema lá no Newton Santos, com a parte da cobertura lá do Newton Santos, o que acabou acontecendo? Todas as partes, ao invés de eles entrarem numa brigalhada enorme, interditarem um estádio por N anos e tal, etc., e todo mundo sair perdendo, eles rapidamente entraram num consenso com relação ao que deveria ser feito para recuperar o estádio o mais rapidamente possível e que ele ficasse plenamente operacional. Cara, o estádio ele gera grana, ele é um gerador, é um ativo gerador de receitas. Quanto menos tempo ele ficar parado, melhor. E aí o consórcio, né, as partes interessadas ali, né, o que eles fizeram? Aportaram uma grana, fizeram a obra, recuperaram o estádio e, posteriormente, com a própria receita oferida pelo estádio, você começar a remunerar as partes devidamente. Não foi uma situação daquelas onde, não, vamos parar tudo aqui para discutir na justiça, quem é que você entra lá com o quê, quem é que vai pagar tanto e tal. Cara, não, eles entraram em consenso muito rapidamente, porque havia um interesse maior. O interesse maior era, cara, manter o estádio em funcionamento, gente. Manter o estádio em funcionamento. Porque, ao invés de ficar naquela coisa de não posso ceder a minha posição, eu vou buscar um interesse lá na frente que talvez te dê um melhor resultado do que se você ficasse inflexível, né? Só que muitas vezes as pessoas, elas não entendem isso, cara. Elas se fecham e aí uma outra questão fundamental, estava falando dos interesses. Você tem que descobrir os interesses de todo mundo. E você tem que manter o fluxo de informações aberto. Você tem que manter um livre fluxo de informações para que você possa discutir realmente aquilo que importa. E você deve colocar o teu foco da tua argumentação e da tua, não nem tanto da argumentação, mas da tua pesquisa. Você tem que buscar abrir os canais de comunicação e pesquisar muitos interesses de todas as partes envolvidas. Tá? Eu acho isso tão interessante, Murilo, porque tem tantas formas da gente se comunicar. É uma coisa que a gente comenta muito nas aulas, né? Até a forma com que você se veste diz muito sobre você, né? Comunica Sim. muito sobre você. Então, assim, eu hoje coloquei vermelho e eu tive um propósito para ter colocado vermelho. Você sabe que eu me lembro uma vez que eu estava trabalhando numa empresa e eu trabalhava, o meu diretor, ele era um cara americano, né? E eu me lembro, foi logo no início da minha carreira, eu me lembro que teve uma situação em que a gente ia, do nada, ele virou para mim e falou assim, olha, nós vamos ter que fazer uma apresentação para o Upper Management hoje. E era um janeiro aqui no Rio, né? Um calor daquele de 40 graus, eu com um vestidinho daquele, porque, né? Graças a Deus nós mulheres temos essa prerrogativa de poder ficar um pouquinho mais à vontade no verão. 40 graus, eu trabalhava na praia de Botafogo e o meu vestido era um vestido vermelho. E eu fiquei sem graça de ir para uma apresentação com a alta gestão da empresa, né? Com vestidinho vermelho. E aí eu comecei a inventar um monte de desculpa. Eu falei, não, olha só, eu preciso ir em casa na hora do almoço, que eu tinha um negócio para resolver e tal. Nem que fosse pegar um blazer, alguma coisa para botar em cima, né? Fiquei toda sem graça e tal. Início de carreira, a gente não tem muita, como é que eu posso dizer assim, muita segurança, né? E aí, num determinado momento, ele sentiu que alguma coisa estava errada e aí eu abri o jogo. Eu falei assim, olha só, não estou confortável, eu preciso botar um blazer, alguma coisa assim. E aí ele falou assim, olha só, Gisele, deixa eu explicar uma coisa para você. Cada povo tem a sua cultura. Para nós, americanos, o vermelho tem uma conotação de poder. Tanto é que você vê vários chefes de Estado usando a gravata vermelha, né? No resultado, porque você se comunica de forma diferente. A gente perdeu o Murilo de novo. Murilo, eu acho que você tem que sair aí da Lagoa, cara. A Lagoa não tá legal com esse negócio de internet, entendeu? Outra caidinha aqui agora, vocês estão puxando muito, mas quando eu estava escutando, aí o vermelho tem a conotação do poder, né? E para nós brasileiros, nem tanto, né? A gente às vezes entende o vermelho de outra forma. Então, a questão cultural de uma negociação, né? É impressionante como ela pode influenciar, inclusive, na forma com que a gente se comunica, né? Isso influencia totalmente, cara. Influencia totalmente. Mas existem algumas questões, assim, que são muito, assim, de certa forma, né? Elas são, assim, elas viajam globalmente, né? Elas navegam na maior parte das culturas, né? Algumas em todas as culturas, né? Por exemplo, o ser humano, ele adora um presentinho.
Eu adoro um presentinho, cara. Em todas as culturas, isso é antropologicamente estudado, quando você vai se apresentar, você vai na casa de alguém, você leva um presentinho, cara. E isso são coisas interessantes, vai aparecer em tudo quanto é cultura. Da mesma forma como o sorriso, né, quando você vai cumprimentar alguém, gera uma receptividade muito positiva. Agora, olhar nos olhos do outro, em algumas culturas é ofensivo. Em algumas culturas já não aqui na nossa, não. A nossa cultura é uma cultura é mais aberta, né? A nossa raiz, assim, latina é muito mais calorosa. Então, isso aí pra gente tá tranquilo. Tá? Agora, se você for em culturas, assim, em sociedades muito hierarquizadas, você não pode olhar nos olhos da rainha da Inglaterra, não sei que ela olhe para você, cara. Isso no Japão você vai encontrar coisas semelhantes também. Essa questão cultural. Murilo, eu queria te fazer uma pergunta, cara. Assim, eu sei que a gente, assim, o ideal é você ir para uma negociação de forma planejada, né? Você identificar lá seus interesses, tudo isso que a gente está falando, comunicação e tal. Mas a gente sabe que hoje em dia a palavra da vez é adaptação, adapte-se, né? Inclusive eu estou com vontade de mudar o meu logo da minha empresa, a minha logo da minha empresa para um camaleão, que eu acho que tem tudo a ver com o momento, né? Tô brincando. Não, porque ele tem, a minha logo, ela é uma coruja, ela tem uns olhões assim, é meio que coruja. Tô com vontade de mudar para camaleão. Mas enfim, então tem muita gente que com essa história do adapte, né? Tem muita gente que fala assim: eu vou para negociação, chega lá eu me viro. Afinal de contas, a gente tem que se adaptar para o que vier, né? O que você diz pra gente com relação a isso? Eu acho o seguinte, ó, você não pode entrar numa negociação, que nem naquela música do Zeca Pagodinho, tu deixa a vida me levar, a vida leva eu. Pô, tu tem que se preparar, cara. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É engraçado e divertido. Mas, pô, se você tá de boa, se você não tem nenhuma, digamos assim, nenhuma prioridade, nenhuma grande objetivo a ser alcançado. Mas isso que você fala da questão da adaptabilidade, isso é uma característica muito desses anos de agora, né? Que são, assim, que é uma época onde a previsibilidade do futuro é muito baixa, cara. É muito baixa. Você olha para os grandes negócios da atualidade, aí você vai encontrar um Google, aí você vai encontrar Apple, aí você vai encontrar o Facebook, você vai encontrar essa galera toda, você vai ver que essa galera da tecnologia, que está aí na crista da onda, as empresas mais valiosas no mundo, elas trabalham em ambientes de negócio muito, muito, muito instáveis. Ambientes de negócio de rapidíssima mutação. Se você trabalha em transmissão de energia, é outro assunto, cara. Aí, Jeff, o planejamento é o rei. Aí você se planeja, cara, porque você tem objetivos de médio e longo prazo muito bem estabelecidos, e aí quando você vai na tua cadeia de fornecedores, e quando você vai negociar com o cliente, quando você está fechando seus contratos, o teu ambiente de previsibilidade é muito grande. Porra, beleza, cara. Aí eu posso assumir compromissos. Que é outra parte do modelo. Mas eu acho que o que o Jeffrey quis dizer aí foi um pouco do tipo assim, se você se planejar para ter alternativas, você se adapta mais facilmente, né? Com certeza. É que existe hoje em dia uma discussão muito boa entre planejamento e adaptabilidade, né? Planejamento traz aquela ideia assim um pouco de eu consigo olhar para o futuro e me planejar. Né? Mas acho que muito que o Jeffrey também está querendo dizer é que você tem que ter suas cartas. Você tem que ter suas opções e ficar muito flexível. Você, como um negociador flexível, ou seja, você tem muitas opções para alcançar os interesses, é o que há, né, Jeffrey? É o que há, cara. Você tem que ter, cara, opções o tempo todo. Mas o ponto que eu estava querendo avaliar era a questão do compromisso. Porque, como é que você vai se comprometer, né? Cara, se você vai se comprometer em ambientes instáveis, acho melhor você tomar cuidado, cara. Você tem que ter muitas cláusulas de saída, Você sabe, né? que uma pergunta que eu enfrento muito em sala de aula, né? Você também deve enfrentar isso, é o seguinte: é porque os grandes compradores, eles querem, principalmente o governo, né? Eles querem comprar sempre tudo a preço global, a preço fechado, né? E quando você fala de projetos de tecnologia, onde o escopo é muito incerto, como é que você vai dar um preço fechado? Ou você joga o valor lá em cima, o risco lá no alto, ou então você tenta negociar e
e agora já é possível você fechar aí contratos a tempo material, por hora, ou por entrega, ou sei lá, Sim. né? Isso dá muito comum. Ninguém quer mais ter parte fixa ali para pagar. Não, o cara quer o fee for service. Você vai receber quando você trabalhar, né? E principalmente assim, fábrica de software, como é que o cara vai fazer um preço fixo? Não sabe nem o que ele vai desenvolver. É complicadíssimo isso. Daqui a pouco você dá uma pivotada e vai para o outro caminho, né? Eu acho muito legal você fazer essa conexão entre o que é o horizonte. O horizonte não, mas digamos assim, o corpo de trabalho, né? O ambiente de trabalho do gestor de projetos hoje em dia e as técnicas de negociação. Cara, tu tem que ficar muito flexível. Porque essas empresas, as startups principalmente, elas estão pivotando o tempo todo, cara. O seu primeiro modelo de negócio... Só que você só pode... não vai ser o vencedor. Você só tem, vamos dizer assim, você só pivota com um pouco mais vamos dizer assim, com um pouco menos de risco quando você está planejado para pivotar. Eu achei essa colocação do Jeffrey sensacional, planejamento e flexibilidade, é isso aí. Se você consegue planejar as suas alternativas, você pivota com um pouco menos de risco, né? E aí você falou uma outra coisa super legal, né? Porque todo negociador, para você realmente poder negociar numa situação onde você possa dizer não, você tem que ter alternativas. Você tem que estar preparada para sair do jogo quando for necessário, cara. Então você está... Agora... Cara, deixa eu te fazer uma provocação. Né? Tá muito tranquila essa live, tem que te provocar. Quando a gente fala de negociar em ambientes incertos, negociações quase impossíveis, né? Quanto maior a incerteza, o que você está me dizendo, então, é que a gente deve procurar negociações que pensem, talvez, em resultados, ou negociações ou compromissos de curto, médio prazo. Como é que você vê isso frente ao relacionamento com a outra parte, né? Como é que fica essa história? Isso é maneiro. Isso é muito legal. Isso aí não... Falei que eu ia te provocar, né? Isso é muito maneiro. Todo ser humano, quando vai negociar... Deixa eu só fazer um paralelo para quem não é muito entendido de negociação. O que você está me dizendo é o seguinte, olha, nada de casamento a longo prazo, entendeu? Vamos arrumar uma mulher por semana que é mais fácil de negociar. É isso aí, Murilo? Não, acho que vai ser pior. Acho que tua vida vai ficar muito complicada. Tu vai gastar muito tempo com isso, cara. Eu não sei, aí depende aí da preferência de cada um. Tchim. Essa é boa. Mas uma da questão, né, e assim, uma das coisas mais legais que eu aprendi em negociação, tá, é de repente você olhar, cara, e ver que o ser humano, quando ele vai escolher como é que ele vai se comportar numa negociação, qual vai ser a conduta dele, ele acaba balizando duas ideias bem interessantes, né? A primeira é o foco no relacionamento. Eu tenho muita ênfase no relacionamento. É necessário ter muita ênfase no relacionamento. E a segunda é o resultado. Cara. E aí você vai ver que em inúmeras negociações, cara, o resultado não é muito importante, gente. Não é muito importante. O resultado, a gente tende a achar, né, que, olha, o resultado é sempre importante. Não é, cara. Muitas vezes não é importante. É muito mais importante você trabalhar o relacionamento, priorizar o relacionamento e estar com um canal de comunicação aberto, porque comunicação é o que fortalece o relacionamento, né? E aí você dá uma ênfase no relacionamento. Muitas das vezes os melhores resultados é aqueles que vêm a longo prazo, e o longo prazo só vai acontecer quando você tem um relacionamento fortalecido, né? Exatamente, e aí você vai dando tempo ao tempo. Agora, é claro que você está abrindo mão do resultado para fortalecer o relacionamento, porque lá na frente você terá resultado. Mas também não dá para você, desculpe o termo, andar para o lance. Tipo assim, oba, tá valendo qualquer coisa. Vamos para... Por exemplo, alguém vira para você e fala assim, pô, vamos sair para tomar alguma coisa. Vamos. Para onde? Já não importa, desde que vá a galera. Então, assim, quando você está falando de sair com os amigos, né, o tipo, eu tô indo para o bar, eu tô indo para a night, assim, qualquer lugar importa, desde que você esteja com aquelas pessoas, porque realmente a única coisa que importa ali não é o chopp que você vai beber, não é o pastelzinho que você vai comer, né? É o relacionamento com as pessoas. Mas quando a gente está falando de uma negociação profissional, não dá para pensar dessa maneira, né?
Justamente, porque quando você está falando que você vai abrir mão do resultado para priorizar o relacionamento, no fundo você está dizendo que você está assumindo uma posição de subordinação. E esse é o ponto. Mas agora, se você está se subordinando, isso cria uma coisa muito legal, porque, assim, quem assume uma posição de poder numa situação de subordinação, ou, por exemplo, meu chefe vem para mim e fala, Murilo, sabe aquelas suas férias em janeiro, que você já me contou que tu fechou um pacote, que tu vai passar as férias todas lá na região dos lagos, Araruama, Ipuaba, e São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, vai fazer um tour lá? Sei, o que tem? Pô, não vai rolar, cara, porque a gente vai entrar no segundo sistema, vou precisar de você. E aí, qual é a minha resposta? Depende. Do teu grau de dependência daquele emprego. Não quero saber, porra, vou lá pra encontrar minha galera e tal, não sei o que. Cara, aí você tem que avaliar, porque de repente eu viro e falo, não, tá de boa, chefe, tamo junto. E ele cria um vínculo psicológico comigo, né? E ao mesmo tempo eu me preparo para lá na frente virar para ele e falar, pô, beleza, mas olha só, e ali na frente, em fevereiro, tu vai pagar Búzios para mim, tá? Porque eu vou arrebentar aqui em janeiro contigo. E aí lá na frente, eu quero Búzios também, tá legal? Ou você vai me dar Iguabinha, Iguaba, Araruama, Saquarema na volta, Cabo Frio... Arraial. Arraial, lá na prainha e tal, não sei o quê. E aí, evidentemente, que, ele vai ter que cumprir isso, né, cara? Senão o relacionamento já era. Né? Cara, o Jeffrey já falou aqui sobre colaboração também, esse assunto é enorme, mas você me comentou, Murilo, antes da gente fazer a live, que tinham 3 grandes negociações decisivas na vida. Né? Que negociações são essas? E na hora que eu faço a pergunta, rola o suspense, porque rolou a rodinha aqui. Ah, voltou. Rolou a rodinha. Manda. Aproveita que a rodinha não pintou. Vai lá. Quais são essas 3 negociações decisivas que o cara tem na vida? Vamos lá. Pois eu estava comentando com você anteriormente, né? Pô, repara, cara, não são todas as negociações que são realmente importantes. E a pessoa muito estressada, ela acaba considerando que tudo quanto é negociação é importante, eu tenho que tirar um resultado dali, cara. Cara, vai ferrar os relacionamentos. Vai detonar os relacionamentos. Tu quer ganhar sempre, pô. Você tem que fazer com que os outros ganhem também. E olha só, negociação realmente importante na tua vida, acho que vão definir a tua vida, senão, cara, 3 ou 4 e olha lá. Elas vão definir... Quais foram essas 3 que você falou para mim, que são as mais importantes, as mais decisivas da vida? Fala para mim. As que são consideradas as mais importantes, olha, é o primeiro bom emprego. Primeiro bom emprego é top, cara. Primeiro bom emprego é um cavalo que vai te carregar, cara. Vai te carregar. Porque ali no teu currículo você está sempre mostrando que, opa, mandei bem aqui. Por isso, gente, que é tão importante ficar colocando o título nos currículos. Porque isso ajuda nos processos de seleção, cara. Legal? Essa é a primeira. Agora, falando aqui no nosso campo, né? A segunda grande negociação, geralmente, envolve um ativo do tipo um apartamento. Tá? A segunda grande negociação. Você pega um bom apartamento, desse que tem grande equivalência patrimonial ao longo do tempo, cara, vai mandar muito bem. Vai mandar muito bem. Tá? E o ser humano dá muito valor à casa, né? E o terceiro, para complementar isso tudo aí, é o casamento, cara. Tá? Em geral, essas 3 aí são consideradas, né? São as prioritárias. São as mais importantes. Se você acertar essas 3, todas as outras, cara, elas não têm, dentro do teu ponto geral de vida, não vai ter tanto impacto. E aí eu estava até exemplificando isso contigo, né, o Gisele, que eu gosto muito de uma história, eu gosto muito de pegar essas histórias da humanidade e extrair ensinamentos dela, né, até para refinar a nossa prática enquanto negociador. Porque uma coisa, assim, tem que haver uma distinção muito clara, gente. Uma coisa é você estudando negociação, aprendendo com as pessoas, tá, e praticando negociação. Tá? Tem uma diferença muito grande entre todas essas atividades. O fato de você estudar muito negociação não significa dizer que você vai ser um bom negociador. Você vai se deparar com diferentes tipos de negociação. De repente, o cara que é excepcional, a pessoa que é excepcional em processo de fusão e aquisição de empresas ou cisão de corporações,
ela não é boa em reconciliação de casais, cara. De repente, um cara que é muito bom, olha coisa chata em negociação, né? Você negociar com gente que tem a profissão como negociação ali o dia inteiro, vendedor de carro usado. Caraca, conta a história conta a história do Einstein, Murilo, porque a gente tem mais 15 minutos e eu quero falar das dicas todas que você vai dar aí pra galera. Vamos lá. Então eu vou contar a história do Einstein. É exemplar, cara, disso aí, né? Onde é que você tem que colocar o peso da tua negociação? Onde é que é realmente importante? Einstein, em 1934, foi expulso da Academia de Ciências de Berlim, que era a principal academia de ciências da época, né? Era um grande celeiro de prêmio Nobel e tal. E o Einstein era tipo o cara, o cara proeminente, era tipo o Arrascaeta, era tipo o Gabigol da época, entendeu? O cara top, top, top. Um cientista top a nível mundial, desde 1907, com a publicação do primeiro trabalho dele, a teoria da relatividade geral restrita, aquelas coisas todas lá. E aí o Einstein, cara, foi pura e simplesmente, há muito a contragosto dos cientistas da Academia de Ciências de Berlim, em função de questões políticas, o nazismo e tal, etc., expulsaram o Einstein. Aí o Einstein, cara, perspicaz, ele percebeu claramente que, cara, aqui não tem futuro, eu não posso ficar aqui com a minha família. Ele começou a mandar uma série de cartas para as grandes universidades norte-americanas, buscando uma posição de professor. Princeton, que na época estava montando um centro de pesquisa, ficou muito interessado em virou referência internacional depois, né? Ficou muito interessado em trazer o Einstein, né? E aí, num determinado momento das conversas e tal, o reitor de Princeton mandou um telegrama para o Einstein. Einstein, fechar. Agora só queremos saber quanto que você quer ganhar. Fechou. E aí o Einstein não tinha nenhuma informação sobre isso. E aí ele mandou um telegrama de volta dizendo o seguinte: olha, eu quero ganhar $3 mil por ano, que seria o equivalente hoje em dia a uns $120 mil por ano. Eu quero ganhar $3 mil por ano. Mas se você achar que dá para viver com a minha família aí nos Estados Unidos com menos, eu aceito. Porque o meu grande interesse é a segurança da minha família, o bem-estar da minha família. E aí, para você ter uma ideia, na época, um professor nível top, assim, tipo Einstein, não tipo Einstein, o Einstein, né, Jeffrey, o Marcelão? É o outlier, né? O outlier, cara, o cara é outlier, pô. Tá? Mas o professor nível top, carreira de 30 anos, um excelente professor, formador de pessoas e tal, não sei o quê, ganhava na época $5 mil por ano. E aí eu gosto sempre de perguntar para a galera o seguinte: e aí, você é o reitor de Princeton, qual é a tua resposta? Quanto que você oferece para o nosso amigo Einstein? Pensa um pouco aí, deixa a rodinha aí rodando, tá? Pensa um pouco no seguinte: vem cá, quais são as consequências da minha decisão? Eu sou um negociador agora. Quais são as consequências da minha decisão? Eu serei um cara posicional? Quanto que o Einstein quer ganhar? Ou eu estarei focado nos interesses maiores dessa negociação? Se você reparar bem, os interesses são todos convergentes, né? Sim. Não é um preço que vai te atrapalhar isso, né, cara? Não é um preço que vai fazer você perder um cara que nem o Einstein. A resposta do reitor de Princeton é maravilhosa. Einstein, olha só, eu vou te pagar $15 mil por ano. Porque a última coisa que eu quero que você se preocupe aqui é com dinheiro, cara. Na verdade, o que eu gostaria é que você viesse para o centro de pesquisas, ancorasse aqui o centro de pesquisas, utilizasse a tua influência para trazer muitos pesquisadores e jovens pesquisadores para cá e trabalhe onde você quiser. Na linha de pesquisa, você que sabe. Legal? Não precisa dar aula também, não. Faz o que tu tiver afim. É $15 mil por ano, não se preocupe com mais nada. Isso já responde a pergunta que o Jeffrey fez aí, qual eram os interesses do reitor, era atrair mentes brilhantes para a universidade. Né? Agora, Jeffrey, pensa uma coisa comigo, cara. Repara só, ó, foco em relacionamento e foco em resultado. Olha que coisa bacana. Quando chega na década de 50, Princeton, em função de todo esse movimento no seu centro de pesquisas, se torna um centro de pesquisa referência top nível mundial, começa a gerar prêmio Nobel, e começa a receber grana pra caramba, cara, de tudo quanto é empresa norte-americana, para reforçar ainda mais o centro de pesquisas, cara. Olha só. Olha no que não valeu os 15 mil. Resultados, né, Gisele? Dessa negociação, cara. Foco nos interesses é muito mais poderoso do que foco em posições. E aí, quanto é que você quer ganhar? Claro, cara. Eu vou te fazer uma pergunta simples, cara. Se hoje você fosse numa entrevista de emprego,
Quais seriam as perguntas que você faria para o entrevistador? O cara vira para você e fala, gostei, eu quero te contratar, Gisele. Eu quero você aqui na minha empresa, Gisele. Pode perguntar o que você quiser com relação ao cargo que você vai ocupar. Pode perguntar. O que a gente pergunta em geral? O que a gente pergunta? Com relação... Além de remuneração, obviamente, as condições no meu caso... no meu caso, eu dou muito valor à qualidade de vida, né? Então, eu acho que além da remuneração, acho que a gente tem que olhar também sobre algumas questões ligadas à qualidade de vida, como flexibilidade, etc. Enfim. Sim, claro, mas a primeira coisa que as pessoas respondem é: quanto que eu vou ganhar? Cara, tem uma lista enorme. Deixa eu só fazer um parênteses, Gisele. Pô, entrou o Amauri, cara. A Amauri é meu amigão, cara. A Amauri é professorzaço. A Mauri é um cara, porra, brilhante, irmão. A Mauri e a Elaine estão lá também. Olha, que barato, cara. Que legal, legal. Eles estão onde? A Mauri e a Elaine, obrigado. Eles estão lá em Ipanema. E o Paulo André, que tá lá em Montreal também, amigão meu das antigas, que veio aí também. Falou até que ia fazer pergunta aí, mas deve estar lá tocando guitarra tá com também. Vergonha. Joga pergunta. A gente tem mais 8. E Murilo, a gente tem mais 8 minutos. Eu preciso que você passe as dicas para a galera para a gente poder depois partir para o fechamento. Tá. Vamos lá. Dicas. Não, a primeira dica é a seguinte. Eu quero dica para o negociador imbatível. A Mauri tá te mandando um abraço aí, vão te ver. Valeu, Mauri. Valeu, Elaine. Valeu. Aniversário da Mauri agora, cara, mês passado aí. Tá? Mas aí que eu queria comentar com você é isso que você viu nessa historinha do Einstein, cara. Explore os interesses. E pensa o seguinte, não dá mole não, porque o Einstein tem alternativa pra caramba, cara. Ele pode correr desse acordo. Ele pode ir para um monte de outras universidades que gostariam de ter o Einstein, cara. Pega o cara que isso vai gerar muito mais grana, vai gerar muito mais resultado do que pura e simplesmente o salário que você está negociando. E nessa questão do emprego, cara, olha só, vem cá. Ô, Jeffrey, progressão na carreira, trabalhar perto de casa, não precisar viajar muito, treinamento, bom plano de saúde, um plano previdenciário, um plano odontológico, aí te dá um carro, te dá um smartphone. Cara, isso tudo tem muito peso numa negociação. Quanto que vale isso? É muito mais difícil a gente avaliar isso do que avaliar quanto que eu vou ganhar de salário. Meu irmão, de repente, vai ganhar de salário e vai passar 25 dias do mês fora de casa. Que isso? E vai ganhar 20% acima da média de mercado. Murilo, eu não vou querer ser chata, mas já sendo, a gente tem 7 minutos para fechar a live, então eu preciso que você passe as dicas para a galera. Vamos lá. Já estou passando. Olha só, primeira dica, explore os interesses alternativos. Segunda, priorize seus interesses, cara. Priorize. E aí, o que é mais importante? Faz uma listinha. Faz uma listinha do que é importante para você. É aquilo que eu sempre falo, se tudo é prioridade, nada é prioridade, né? Exato. E aí, olha só, troque muita informação antes de realizar qualquer proposta. Tá? Troca informação. Negociadores inexperientes, eles já abrem negociação de cara colocando proposta. Gente, é sempre assim. Você não. Você explora para entender os interesses do outro. Para quando você fizer a proposta, fazer a proposta em cima do que o outro deseja, cara. Muito melhor, muito melhor. Fazer propostas aceitáveis, entendeu? Não é ficar tentando acertar lá o mínimo que o cara aceita receber, ou o máximo que ele aceita pagar. Essa proposta aceitável é só mais uma negociação. As negociações mais importantes da sua vida você já fez, cara. Aquela ali é mais uma. Fecha acordo. Fecha acordo. Negocie pacotes. Negocie um pacotão. Não fica negociando itens isolados, não, porque isso é muito cansativo. Negocia um pacote. Faz que nem o McDonald's. Tem a operação de compra e venda. Ou CVC. Tá? Tu vai lá negociar um pacote, cara. Tá? Além disso, você tem que... Olha, você está recebendo altos elogios aqui, os alunos estão entrando. Grande Murilo, um dos melhores professores que eu já tive, também acho. Galera generosa, galera maneira. Valeu, Pedrão. Galera generosa pra caramba. Valeu. Mas você tem que ter empatia, né, cara? Você tem que se colocar no lugar do outro, gente. A gente tem que se colocar no lugar do outro. Tá? Sempre. Você tem que entender, você tem que criar uma narrativa na negociação que faça com que o outro se sinta um vencedor. Não é, Cláudia? Você tem que, sabe, o outro tem que se sentir um vencedor, tá? Ele vai adorar negociar contigo, você vai ser imbatível nas negociações. Não se trata de vencer, trata-se de construir. Aí vai todo mundo adorar. Olha, vocês ouviram essa frase? Não se trata de vencer.
Trata-se de construir. Adorei essa frase, Murilo. Eu só vou complementar com uma frase que eu sempre falo nas minhas salas de aula. Meninos, vocês prestem atenção porque isso é importante para a vida de vocês. Meninas, esqueçam, vão dar uma voltinha, daqui a pouco vocês voltam que vocês já nasceram sabendo. Diplomacia, a arte de fazer com que o outro faça aquilo que você quer, né? E como eu disse, isso é uma frase de um diplomata italiano chamado Daniele Vari, mas como eu disse, meninas, a gente já nasceu sabendo, não se preocupa com isso não, mas meninas, presta atenção, alô, isso é importante, ok? Vai, continua aí. Pô, entrou outro amigaço meu aí, amigão aí da galera também, né? Amigão meu, que é o Leonardo Saboia, grande baterista, irmãozão. Ih, bacana. Olha, a gente tem que juntar essa banda, ó. Tem o baixista, o guitarrista, Você não imagina, Marcelão sabe disso muito bem, Jeffrey também. Você não imagina o que é, cara, quando você se reúne em estúdio com uma galera, tá? E aí você liga os instrumentos, começa a tocar e começa todo mundo a tocar junto, que coisa maravilhosa que é, cara. É incrível isso aí. Mas é um negócio que eu quero estar lá na próxima, só escutando o ensaio. Que coisa de louco que é, cara. É um negócio sensacional. Agora, isso aí é uma coisa que eu gosto muito de comentar com a galera. Não vai negociar nada sozinho, cara. A tua força na negociação é a força da equipe. Tá? Você numa negociação, você tem vários papéis a serem desenvolvidos. E você tem que ter gente te aconselhando, cara. Você tem que ter gente impedindo a gente de errar. Você tem que ter gente, sabe, te ajudando. Tá? E você tem que trocar e ajudar também. Tá? E você tem que entender o papel que você está fazendo ali. Senão tu acaba ficando muito exposto. Quem fica muito exposto erra, cara. Trabalhe para fazer com que todo mundo se sinta vencedor. Não vai negociar nada importante sozinho. Não vai negociar nada importante sozinho. Você tem que ter gente que te aconselhe. Tem que ter gente mais velha, tem que ter gente que tenha mais experiência que você, tem que ter gente mais nova, espertona, essa galera que está vendo aí é muito esperta, tá? Que te ajuda. Você sabe o que eu falo em sala de aula? Se você não sabe quantos vão ter lá do outro lado, vai pelo menos em dupla, nunca vá sozinho. Porque assim, quem já negociou com orientais, né, coreanos, chineses, sabe que eles vêm mó galera, né? Mó galera, e isso de uma certa, isso dá poder, né? Então a gente tem que se posicionar, não pode ir sozinho, não. Murilo, deixa eu te pedir uma frase, assim, final, pelo menos para a galera poder ficar com uma mensagem tua aí bacana. E aí, eu não sei se a guitarra está aí por perto para a gente poder fechar, mas enfim. O que você diria de frase final para a galera aí? Até liguei ela aqui. A frase que eu adoro de um filósofo chamado Kurt Will, e também é psicólogo, né? E ele tem uma frase que eu adoro, gente. E eu acho que isso é que, cara, gera bons negociadores. A frase dele é: nada mais prático do que uma boa teoria. Tá? Quiser, né? Isso é muito maneiro. Sensacional, Murilo arrasou, cara. Por isso que eu fico conversando. Agora pega a guitarra, vamos cantar pra galera. O quê? O que vocês vão cantar? Aí, Marcelo, essa é pra você, hein? Eu vejo a vida. Essa é boa. Tá desafinada. Tá desafinada. Mais do que eu, não. Vai fechar a live, Murilão. Tá desafinada. Vai ficar para outro dia. Que pena. Vai ficar para a próxima. Eu deixei ela desafinada, porque as cordas estão velhas. Mas o recado que eu gosto de deixar para a galera é o seguinte: olha só, mergulha fundo nisso, cara. Vai ler bons livros de negociação, como chegar ao sim, o gênio da negociação. Pega isso, pega os bons autores, né? E reflita sobre isso, né? E como é bom quando você entrar nas próximas negociações, né? Como é bom você colocar o foco nos interesses, né? E conseguir, né, fazer as composições. Tá? Isso é realmente um barato. O Marcelo tá te dizendo, tá aqui com o violão. Gente, olha, muito obrigada pela presença de todos aqui. Valeu, Murilo, você arrasou, você arrasa. A gente nunca vai conseguir esgotar esse assunto que é maravilhoso, ainda mais com você falando. E obrigada, Jeffrey, obrigada, Marcelo, obrigada a todo mundo que participou. Semana que vem a gente tem mais dose dupla e vai ser na terça-feira de novo, porque quarta-feira eu vou estar dando aula, a gente não vai conseguir fazer na quarta. Então espero vocês. Obrigada, Murilo, um beijo grande. Valeu, galera. Tchau. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau. Beijo,
Tudo de bom. Obrigada, Murilo. Valeu, Valeu. Valeu, valeu. Até a próxima. Valeu. Valeu, Elaine. Valeu. Tem uma galera de amigos que vai aparecendo, né, cara? É uma barato. É muito maneiro. Né? Gente que não você consigo. vê há algum tempo, né? Gente que a gente não vê há algum tempo, assim. E todos poderiam estar aqui fazendo a live e iam trazer coisas super legais para falar. Eu acho que eu não vou conseguir encerrar, ele vai encerrar sozinho, mas tudo bem.